Brigham é uma pequena cidade ao norte de Utah, onde vivem Mormons e existem vários templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecidos como os Mormons. Na rua principal do centro da cidade encontramos um estabelecimento onde se reúne a pequena igreja cristã da Esperança Viva. Muitos dos cristãos que se reúnem na Igreja Cristã da Esperança Viva foram Mormons. E quando falamos de Mormons, nós queremos dizer, em muitos casos, sobre os casais, os filhos, os netos, os companheiros de trabalho e as pessoas que conhecemos nas nossas vidas. Todas as pessoas que amamos e, obviamente, as quais queremos ajudar. As primeiras linhas do livro de Mórmon afirmam que este livro é um volume de escrituras sagradas que pode ser comparado com a Bíblia. O livro de Mórmon pode ser comparado com a Bíblia? É uma pergunta muito importante que os cristãos da Igreja da Esperança Viva tinham que fazer. Scott e eu entrevistamos vários arqueólogos, antropólogos, geógrafos e linguistas de diferentes regiões com experiências pessoais variadas. Nós perguntamos o mesmo sobre a Bíblia e o livro de Mórmon. Fizemos um total de 40 entrevistas nos Estados Unidos e em 6 países do mundo. O que investigamos foi uma simples pergunta: se podemos comparar o livro de Mórmon com a Bíblia. E esta é a história do que descobrimos. A minha fé está baseada em fatos históricos? Essa é uma pergunta muito importante. Quero saber se é algo que posso acreditar, se existem provas físicas. Posso acreditar que o texto bíblico conta uma história real do passado? E também posso acreditar espiritualmente na Bíblia? Eu cresci acreditando que o livro do Mórmon era literalmente a palavra de Deus. Então havia uma distinção. A Bíblia era tida como corrompida, e que o livro de Mórmon vinha diretamente de Deus. O livro de Mórmon é a palavra de Deus. É o livro mais correto. Você acha que é mais correto que a Bíblia? Sim. A Bíblia versus o livro de Mórmon. A história da Bíblia. A maior parte das histórias da Bíblia ocorreram em uma pequena área entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão e entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Ao sul encontramos o Egito e o Mar Vermelho. Esta terra originalmente era conhecida como Canaã e foi onde o povo escolhido por Deus, os israelitas, se estabeleceram. Um dos primeiros e mais famosos dos reis israelitas foi Davi, que estabeleceu o reino de Israel. O filho de Davi e sucessor foi o rei Salomão, que construiu o templo do Senhor no Monte Moriá, em Jerusalém. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 partes. O reino do norte recebeu o nome de Israel, e o do sul recebeu o nome de Judá. A Bíblia diz que o Império Assírio conquistou Israel, o reino do norte, e o do sul permaneceu intacto até o ano de 586 a.C., quando foi conquistado pelo Império Babilônico que, depois de queimar o Templo de Jerusalém, enviaram os hebreus ao exílio. Depois de 70 anos no exílio, uma parte do povo de Judá, os judeus, foi permitido voltar para Jerusalém e reconstruir o templo e os muros da cidade. O Novo Testamento começa quando a terra de Israel e de Judá, atual Palestina, estava dominada por Roma. Seu governante era o rei Herodes, que ampliou o templo. O Novo Testamento relata o cumprimento do Velho Testamento com a vinda do Messias, na pessoa de Jesus Cristo. A história do Livro de Mórmon. Segundo o Livro de Mórmon, um grupo de pessoas conhecido como Jareditas emigrou para o Novo Mundo em um passado remoto, depois da destruição da Torre de Babel.
Vários séculos depois, eles se destruíram entre si em uma cruel e massiva guerra civil. Dizem que 2 milhões de pessoas morreram em uma batalha na montanha, a qual no livro de Mórmon identifica o nome de Monte Cumorah. Com a extinção dos Jareditas, uma família judia de Jerusalém emigrou ao continente americano no ano 600 a.C. O pai desta família se chamava Lehi, e o seu bom filho Nefi concebeu um povo branco chamado Nefitas. Seus filhos rebeldes chamados Lamã e Lemuel foram os pais dos Lamanitas, amaldiçoados com uma pele escura devido à rebeldia. Os dois povos viviam constantemente em conflito. A passagem mais importante do livro de Mórmon ocorreu no ano 34 da Era Comum, quando Jesus visitou os Nefitas e os Lamanitas que viviam na América, depois da sua morte e ressurreição. Este acontecimento trouxe vários séculos de paz entre os Nefitas e os Lamanitas. Mas essa paz não durou, e o Monte Cumorah foi novamente cenário de uma grande matança. Os Lamanitas destruíram totalmente os Nefitas. Só sobrou um homem chamado Moroni. 1400 anos depois, Moroni apareceu em forma de anjo ao jovem José Smith Filho e disse que existia um livro escrito em algumas placas de ouro, que era a história dos antigos habitantes deste continente. Quando José Smith recebeu as tábuas do Monte Cumorah, afirmou que traduziu os escritos, que continha a antiga história, para a língua inglesa. O livro de Mórmon foi publicado em Palmyra, Nova York, em 1830, e desde essa época José Smith e todos os profetas e apóstolos mórmons que vieram depois afirmam que a história da antiga América é verdadeira e exata. Este quadro é uma obra de arte muito conhecida pelos mórmons e ilustra o princípio mórmon que afirma que, enquanto a Bíblia conta a história do Velho Mundo, o livro do Mórmon conta a história das Américas. Ambos históricos. Viajamos ao norte do estado de Nova York, onde está o Monte Cumorah, que é de grande importância para o mormonismo. É o lugar tradicional onde ocorreram grandes batalhas descritas no livro de Mórmon, que está com a igreja Mórmon. Ali também encontramos uma estátua de Moroni e um centro para visitantes. Durante o verão, exibem uma peça que reconta a história do livro de Mórmon. Este é o único lugar que esta igreja reconhece como antigo local, histórico e oficial. Como o livro de Mórmon fala de uma área pequena, geralmente acreditamos que o cenário dos acontecimentos desse livro são da América Central. Antigas versões do livro de Mórmon trazem imagens de ruínas maias, o que implica que existe uma relação entre elas e essas civilizações do livro de Mórmon. E da mesma forma, nas imagens comumente utilizadas para ilustrar o livro, podemos ver com frequência a arquitetura maia e os temas maias. Então viajamos para Guatemala, Honduras e ao sul do México, com o antropólogo Mormon, o Dr. Tom Murphy, para ver se a história do livro de Mórmon coincide com a geografia e a arqueologia do Novo Mundo. Em Israel começamos com as coisas mais óbvias. Uma das primeiras perguntas foi se a geografia coincide com o relato bíblico. A geografia. Nós estamos usando hoje em dia os mesmos nomes que usavam na Bíblia há 3.500 anos, como o Mar Morto, como as Montanhas Moábitas, como as Montanhas Amonitas. Os nomes continuam iguais até hoje. Estes lugares são exatamente como vemos na Bíblia. A geografia coincide com vales, estão ao lado das cidades, que estão juntas às montanhas, e vemos tudo isso nas escrituras com uma grande quantidade de detalhes geográficos. Se existem mapas na Bíblia, por que não existem no livro de Mórmon? Simplesmente não existem mapas que mostrem as terras no livro de Mórmon, porque elas não podem ser encontradas na terra. Ninguém sabe onde estão. E os mapas do livro de Mórmon, por que não concordam entre si? E algo ainda mais importante, por que não concordam com nenhum lugar concreto na Terra? Não podem aparecer na geografia, porque não existe uma sede real na Terra.
para os eventos descritos no livro de Mórmon, as pessoas não encontram os lugares porque cada vez que tentam encontrá-lo, precisam modificar o lugar real ou o texto relacionado a ele. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não tem uma posição oficial sobre a geografia do livro de Mórmon. E uma das razões é óbvia, porque esses eventos não ocorreram em nenhum lugar. Povos e impérios. Ainda existem judeus hoje em dia nos países que foram exilados e na terra de Israel. E todas as civilizações que ficam perto da Palestina foram encontradas pela arqueologia e pela história. Israel é a ponte entre 3 continentes. Por isso os egípcios vieram aqui, os assírios a invadiram, os babilônios também, o Império Helênico e os romanos. É evidente quando lemos a Bíblia que se refere a lugares históricos. Como sabemos se existiu o Império Romano? Os romanos deixaram sua marca por onde passaram. Deixaram grandes rodovias, deixaram moedas e deixaram sua história escrita. O resto dos antigos impérios da Grécia e Roma, que estão descritos na Bíblia, estão bem claros no Velho Mundo. E além disso, o livro de Mórmon descreve a existência de vários impérios no Novo Mundo. Falam sobre a civilização Geredita no livro de Éter e da promessa de que a mesma seria a maior nação do mundo. Porém, não encontramos absolutamente nenhum vestígio da existência desta nação. As datas que vemos no pé de página do livro de Mórmon indicam que o Império de Geredita foi substituído pelo Império Nefita, um pouco depois do ano 600 a.C. O livro de Mórmon fala sobre a grande civilização dos Nefitas, que foi um povo industrial que construiu máquinas e vivia em grandes cidades. Eu não encontrei nenhuma prova indicando que os Nefitas viveram na América. As civilizações que existiram na América Central chegaram ao seu apogeu entre os anos 600 e 900, muito depois dos eventos que encontramos no livro de Mórmon. Dizem que os Lamanitas acabaram com o Império Nefita no ano 400 da nossa era. E segundo o livro de Mórmon, dos 3 povos que existiam, só sobreviveram os Lamanitas, que foram os principais antepassados dos indígenas americanos. Aqui no Monte Cumorah encontramos esta placa, que especificamente descreve o povo Lamanita. Diz que os Lamanitas são o que resta da casa de Israel. Fala de nós mesmos, segundo as escrituras do livro de Mórmon. Não encontramos nenhuma evidência de uma cultura que veio do território de Israel, chamada Lanita ou Nefita. Não existe nenhuma evidência. A Bíblia também fala de vários povos que não existem mais hoje em dia, como os cananeus e os filisteus, mas existem provas arqueológicas sobre eles. Sabemos muito sobre a civilização de Canaã, pelas informações sobre o Antigo Egito, e também por vários restos arqueológicos escavados neste país, que formam e representam a civilização de Canaã como um todo. E arqueologicamente, foi demonstrado realmente que os filisteus existiram? É evidente que sim. Sem dúvida, os filisteus têm uma cultura material muito peculiar, que é muito diferente de todas as culturas que viveram aqui. Por isso queremos saber como é possível que esses 3 impérios enormes que floresceram na América durante vários séculos não deixaram nenhum rastro arqueológico. E é possível que um enorme império tenha existido no continente americano sem deixar nenhum vestígio arqueológico? Não, não é possível. Não, é impossível. Sabemos que a arqueologia não mente. Se existiu um povo em algum lugar, temos que encontrar algum objeto como prova. Não existe nenhum caso assim onde um império foi destruído sem deixar nenhuma evidência. Todos deixam suas tumbas, os seus restos das suas casas, os seus templos, deixam o que criaram e o que destruíram. Cidades.
primeiras cidades, todas elas, são bem conhecidas pelos estudiosos, eruditos e cientistas de Israel hoje em dia. São cidades como Azor, Megido, Jerusalém e Shilo, Arad, Beersheba e Jericó. Muitas delas ainda são habitadas hoje em dia. Outras são ruínas, mas Jesus condenou as cidades de Cafarnaum, Betsaida e Corazim. E não temos dúvida de que os estudiosos sabem que foram lugares de verdade e que existiram no seu tempo. As provas disso são bem claras. São sim. Todas estas cidades têm ainda o mesmo nome. Como é possível? Porque durante muitos anos estiveram sempre ocupadas e seus habitantes passaram o seu nome por todas essas gerações. Jerusalém, Belém, Eilat, todos são nomes bíblicos que foram conservados por mais de 3.000 anos. As cidades fortificadas que encontramos no livro de Mórmon são chamadas de Nefe, Mante, Zerangela, Sidom, Gershon e Abundância. Estas são somente algumas, pois existem mais de 30 grandes cidades mencionadas nesse livro. Por causa do desenvolvimento da epigrafia, hoje em dia já podemos ler nomes antigos da maioria desses lugares. E você já ouviu falar da cidade chamada Zeragemla? Não. Ou Nefe? Não. Um amigo me perguntou qual evidência que falta para provar que o livro de Mórmon é um documento antigo. E eu respondi que seria importante encontrar cidades que pelo menos sejam parecidas com as que o livro descreve. Não existe nenhuma prova que diga que Zeragemla existiu e é uma das grandes cidades que o livro de Mórmon registra. Aqui estamos na cidade de Palenque e todas as casas que vemos à frente foram construídas vários séculos depois dos eventos descritos no livro de Mórmon. Então não podem ser de uma cidade nefita. Se esta grande cidade realmente existiu, é possível não encontrar nenhum vestígio arqueológico dela? Não. É impossível. Em uma cidade como Tiberiades existe uma grande quantidade de evidências da arquitetura, dos pisos, de vários tipos pequenos de objetos, moedas e uma grande variedade de coisas. Será que conquistaram a cidade e não sobrou nenhuma prova? Não. Isso é impossível. Há vários anos eu conversei com um amigo cristão e uma das coisas que ele me disse é que para ir a Jerusalém hoje em dia é fácil. Também podemos ir para Belém e ver os lugares onde ocorreram os fatos que encontramos no Novo Testamento. Mas ninguém sabe nada, nem nunca esteve em Zeragemla, em Abundância, ou na cidade de Nefe, e é difícil acreditar que esses lugares existiram. Nas minhas classes de antropologia aprendi que o meu amigo cristão tinha razão. O livro de Mórmon estava errado. Flora e fauna. No mundo bíblico, como vemos nas escrituras, falam de plantas e árvores que todos conhecemos. Figos, amêndoas, palmeiras, trigo e cevada. Quando lemos o Novo Testamento, vemos a relação entre Jesus e o seu mundo. Inclusive falam com exatidão sobre os animais que existiam no Meio Oriente Antigo. Os animais que aparecem na Bíblia ainda existem hoje em dia, mas alguns deles não vivem mais nessa zona, como é o caso dos leões. Mas os exploradores de alguns séculos atrás já falavam deles. Não temos dúvida de que, embora não existiam hoje, existiram antigamente. O
livro de Mórmon descreve como os filhos de Lehi exploraram o continente americano depois que chegaram. O primeiro livro de Nefe, 18:25, diz: havia animais de todos os tipos nos bosques, a vaca, o touro, o asno, o cavalo e a cabra. O segundo livro de Nefe, 12:7, diz: esta terra também tem muitos cavalos. E o livro de Mórmon fala do uso de carros puxados por cavalos nas grandes batalhas de milhares de guerreiros. Este livro também fala de outro aspecto da cultura, incluindo sua agricultura. Em Mosias, capítulo 9, verso 9, diz: começaram a plantar na terra, com sementes e trigo de cevada. Esperamos encontrar restos desse tipo de plantas e animais que existiam naquela época. Ao invés disso, encontramos perus, lhamas e cachorros. As plantas são milho, feijão e abóbora. O livro de Mórmon fala de plantas diferentes, do trigo, da cevada, isso tudo na América Antiga. Não havia trigo nem gado de cabras e ovelhas. Não havia cavalos na época do livro de Mórmon. Não havia elefantes na América. Simplesmente não existiam. Os maias não tinham animais de carga. Não tinham cavalos, por exemplo. A primeira vez que viram um cavalo, até onde sabemos, foi quando um homem branco veio galopando de Albany até aqui, em 1677. E as histórias sobre homens a cavalo nas batalhas não podem ter acontecido nas Américas. Metalurgia e escritura. O livro diz que os nefitas e os jareditas processavam o mineral bruto e trabalhavam com muitos tipos de metais. O primeiro livro de Nefe, 18:25, diz que a família de Lehi encontrou muitos tipos de metal bruto como ouro, prata e cobre. Não encontramos os de metais, tais como o ouro e o cobre, como registrado no livro de Mórmon, que fala sobre várias ferramentas diferentes da metalúrgica. O livro de Mórmon afirma que existia aço no Novo Mundo e é muito fácil encontrar os lugares onde fundiam aço, mesmo quando não encontramos objetos feitos de aço, mas não encontraram nenhum lugar onde podemos afirmar que fundiam aço. O mais interessante sobre os maias é o fato de que eles não usavam metais. A falta de tipos específicos de metal na América é um sério problema para o livro de Mórmon, que afirma que os jareditas e os nefitas tinham armaduras de metal, armas de guerra, tinham moedas de metal e placas de metal usadas para escrever. O início do capítulo 19 do primeiro livro de Nefe diz que eles fizeram placas de metal para gravar a história do seu povo. Em Elamã 3:15 está registrado que existem muitos livros de vários tipos que foram conservados principalmente pelos nefitas. Uma das coisas que se fala sobre os nefitas é que eram cultos, escritores e que conheciam as escrituras. Mas eles não deixaram nenhum registro literário, e sem isso subentende-se que tal povo nunca existiu. E também outros registros e histórias dizem que havia milhares de placas e documentos escritos. A ideia de que existiu um império que durou 1000 anos, que sabia escrever e que não deixou nenhum vestígio histórico, não pode ser possível. Existe alguma prova de que os antigos americanos, entre os anos 600 a.C. e 400 d.C., escreveram em placas de metal? Não. Foram encontradas escrituras antigas de todos os impérios que existiam perto do reino de Israel, mas não eram tantos como os manuscritos bíblicos que foram escritos pelos próprios israelitas. A parte mais antiga da Bíblia, que foi preservada pela arqueologia, é um breve fragmento do capítulo 6 de Números, do versículo 24 ao 26, e foi descoberto por Gabriel Barkay. Em uma escavação que eu dirigi aqui em Jerusalém, encontramos 2 pequenas placas de prata que estão escritas em hebreu antigo e tem os versículos bíblicos mais antigos que existem. Eles são deste mesmo período do século 7 a.C.
Subimos a montanha Qumran e essa é a caverna número 1, onde descobriram os pergaminhos do Mar Morto em 1947. Todos os livros do Antigo Testamento, talvez com exceção do livro de Éster, foram encontrados nos pergaminhos do Mar Morto. Fizeram cópias dos livros do Antigo Testamento a partir dos pergaminhos do Mar Morto entre os anos 200 e 100 a.C. Do Novo Testamento em grego, temos quase 5.500 manuscritos, onde aparece todo o texto ou parte dele. Por isso existem muitas evidências sobre os evangelhos em grego e sobre as cartas do Novo Testamento, que foram feitos em uma época muito antiga, poucas décadas depois de serem escritas pela primeira vez. Quanto ao livro de Mórmon, não existe nenhuma cópia antiga. Existem evidências manuscritas de quase 2.000 anos do Novo Testamento e de mais de 2.000 anos do Antigo Testamento. Mas o livro de Mórmon não tem nenhuma evidência manuscrita. Nenhuma. Do livro de Mórmon não existe nenhuma prova documental. Não existe nenhum texto que seja de antes de 1830. Entre os eventos que conta o livro de Mórmon, que deveriam terminar no ano 400 da Era Comum, e o livro em si, existem 1.400 anos antes de encontrar qualquer tipo de documento. O que isso significa para mim é que esse livro é uma invenção do século XIX. Onde estão os documentos? Onde está a história, que é muito ampla, como no caso da Bíblia? Por que não encontramos os vestígios antigos? Se no livro de Mórmon existiram provas de documentos antigos que existem no caso da Bíblia, eles perderam a fé nesse livro? É uma boa pergunta. Quem sabe? Quem sabe? Seria de grande ajuda saber que o livro de Mórmon tem documentos e objetos antigos que apoiam o que ele diz, porque, neste caso, podemos fazer referência aos documentos históricos. O livro de Mórmon afirma, em Mórmon 9, versículo 32, que o idioma que os nefitas usavam na América se chamava egípcio reformado. O livro de Mórmon diz que escreviam em egípcio reformado. Por acaso um hebreu do ano de 600 a.C. sabia como escrever o egípcio antigo reformado? O que é egípcio antigo reformado? Todos os linguistas afirmam que nunca ouviram falar do egípcio reformado, a menos que fossem os Mórmons. E a razão pela qual os linguistas mais sérios não sabem nada sobre isso é porque é um idioma fictício. Ele nunca existiu. Existe alguma prova de que os antigos habitantes do Novo Mundo escreviam em hebreu ou em egípcio? Categoricamente, não. Não existe nenhuma evidência, nenhum traço hebreu. Não existe absolutamente nada, em nenhum dado iconográfico, glifo. Não existe nenhuma prova, por mais remota que seja, de uma escritura hebraica na América. A afirmação de que o livro de Mórmon foi escrito em hebreu por essa comunidade de imigrantes, escrito em placas de metal ou de ouro, é algo impossível de acreditar. Por que não mostram as placas de ouro para que todos possam ver e observar a veracidade de sua existência? Podem construir um monumento no centro dos visitantes para que todos que tenham alguma dúvida possam ver os hieróglifos egípcios. Se o livro de Mórmon realmente fosse verdade, eles fariam exatamente isso. Os textos antigos da Bíblia, como os pergaminhos do Mar Morto, eles estão em um museu, onde são exibidos e expostos para que todos possam ver. Se o livro de Mórmon é autêntico como eles dizem, eles farão exatamente o mesmo. As moedas. Na Bíblia e no livro de Mórmon, eles falam sobre os sistemas de moedas. Por exemplo, na Bíblia falam sobre muitas moedas romanas que eram usadas na época de Jesus, no primeiro século da nossa era. Este pavimento que está debaixo de nós neste momento estava coberto por uma camada de
de 5 ou 7 centímetros de terra, onde encontraram muitas moedas que foram feitas no século I. Aproximadamente quantas moedas foram encontradas neste lugar durante a escavação? Como 300 ou 400? O que você está colocando neste balde? Moedas. São moedas? Sim, mais de 10 moedas. É mesmo? Em só um dia. Mais de 10 moedas em um dia, e essas são só as que encontraram ontem. Sim. No capítulo 11 do Livro da Alma, do Livro de Mórmon, dizem que começaram a fazer as moedas nefitas, e depois eles explicam como funcionava o sistema monetário da época. Mas se vemos as moedas do Livro de Mórmon e comparamos com o sistema de intercâmbio que existia na América Antiga, veremos que realmente não se parecem. Aqui não usavam moedas de metal. Esse livro está cheio de dados falsos. Em todas as suas escavações, não encontraram nenhuma moeda anterior aos europeus? De fato, as moedas metálicas não eram usadas em nenhum lugar na América Antiga. Os indígenas não usavam moedas, eles não tinham porquê, elas não existiam. Quando os europeus as trouxeram e eles as viram pela primeira vez, eles fizeram colares com elas. É o que a nossa tribo fez. Então queremos saber onde estão todas as moedas que os nefitas usaram por mais de 1000 anos. Eu não acredito que pode existir uma situação onde todas as moedas de uma civilização ou de certo povo possa ter desaparecido sem deixar rastros. A guerra. A Bíblia fala sobre muitas batalhas durante toda a história dos israelitas. E encontraram pontas de lança ou alguma coisa parecida? Por exemplo, quando os invasores da Assíria passaram por este país, as pontas das flechas caíram nos tetos das casas, que depois foram destruídas. Por isso, encontraram primeiro uma camada de pontas de flechas e depois a camada dos pisos. Sobre o período bíblico, encontramos evidências de pontas de flechas usadas pelos babilônios, de flechas usadas pelos locais e das usadas pelo povo assírio. O livro de Mórmon diz que os nefitas exterminaram os lamanitas no ano 400 da Era Comum, embora não tenham nenhuma prova arqueológica disso. Mas uma batalha muito menor que ocorreu vários anos antes, no século I da Era Comum na Palestina, demonstra que é possível encontrar objetos de uma batalha como esta descrita no livro de Mórmon. O historiador Flávio Joséfo fala sobre uma grande pedra solitária no deserto chamada Massada, onde dizem que havia quase 900 judeus que foram cercados pelos romanos e que se suicidaram. Na década de 1960, encontraram um lugar e realizaram uma escavação. Ali encontraram os ossos dos defuntos, encontraram as casas, as moedas. Por isso existe uma evidência bem clara desse evento trágico que ocorreu em Massada, graças à arqueologia. Não existe uma civilização que possa ser destruída de forma que não sobre nenhum vestígio dela. No livro de Éter do livro de Mórmon, no capítulo 15, fala sobre uma enorme guerra e diz que mataram 2 milhões de homens e também suas esposas e seus filhos. Onde estão as espadas de aço que mataram essas pessoas? Onde estão os cadáveres e os restos, os esqueletos de todas essas pessoas? Onde estão as provas dessa antiga catástrofe? Não encontraram. Não estão na América Central, nem no Monte Cumorah de Nova York. Simplesmente não aconteceu. Dizem que vários séculos depois, o povo lamanita destruiu o povo nefita em outra enorme batalha no mesmo Monte de Cumorah. Eu fui criado como mórmon e sempre me disseram que no Monte Cumorah ocorreram os principais fatos do livro de Mórmon. Mórmon, capítulo 8, versículo 2. Aconteceu assim, foi a grande e terrível batalha de Cumorah.
Foi aqui que os nefitas que fugiram aos campos do sul foram perseguidos pelos lamanitas, que destruíram todos eles. E depois contam quantas pessoas mais ou menos morreram e fala de milhares de pessoas mortas, com um total de pelo menos 230 mil pessoas. Grave perder 12 pessoas, porque eram 12 famílias que estavam de luto. Eu fui criado no oeste do estado de Nova York e decidi estudar antropologia e arqueologia. Eu estava interessado em provar que o livro de Mormon tinha razão. Na época, eles disseram que a ciência provaria que isso era verdade. Fiz trabalhos arqueológicos na área de Palmyra. E se realmente houve alguma batalha nas zonas onde eles disseram, nós deveríamos encontrar muitas coisas para provar que realmente houve alguma guerra, como lugares de enterros coletivos, restos humanos e ossos, porque os ossos duram bastante. E não encontraram espadas de aço, nem pedaços de carruagens. Quando falamos de armas de guerra, falamos principalmente de armas de pedra. Encontramos algumas armas feitas de materiais primitivos. Só isso. Não encontramos nenhuma arma de metal, nem nada parecido. Quando encontram um lugar bíblico em Israel, eles escavam. Por que a igreja Mormon não escava no Monte Cumorah? Seria um grande vexame escavar e não encontrar nada. Você acha que não encontrariam nada? Eu tenho certeza que não encontrariam. Já fizeram alguma escavação arqueológica no Monte Cumorah? Já fizeram. E encontraram algo? Não. A igreja Mormon, que é dona de uma grande parte dessas terras, poderia realizar uma investigação. Mas já sabem, pelo pouco que fizeram e pelo que outras pessoas também fizeram, que não existe evidências. É óbvio que não escavam por isso, porque se fizerem, estarão desmentindo a sua própria fé. Templo. Estamos aqui no muro ocidental do Monte do Templo, ou Muro das Lamentações, como também é conhecido. O muro é antigo e tem aproximadamente 2020 anos. Este muro foi construído por Herodes o Grande e foi destruído por Tito no ano de 70 da Era Comum, quando os romanos incendiaram o segundo templo. Esta foi uma das grandes tragédias de Jerusalém, que é simbolizada por este monte de pedras que vemos aqui. Estas pedras ilustram as palavras do Evangelho, quando Jesus disse: "Vejam as magníficas pedras do muro do templo, pois não ficará pedra sobre pedra." E nestas ruínas vemos a ilustração mais clara possível. É como se isso representasse literalmente as palavras de Jesus. O segundo livro de Nefe, 5:16 do livro de Mormon, diz que Nefe e sua família construíram um templo igual ao de Salomão quando chegaram à América. Aqui diz que Nefe, o outro filho de Lehi, construiu um templo e foi feito da mesma forma que o templo de Salomão. Digamos que isso seja verdade, e que realmente construíram esse templo. Na América? Na América. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia compreende como é importante a adoração de Jerusalém no Monte do Templo. A ideia de que existiu um templo hebreu em outro lugar, sem ser no Monte Moriá, é totalmente impossível. Os judeus não podem construir o seu templo em nenhuma outra parte do mundo. O livro de Mormon identifica claramente Lehi como filho de José. E no livro de Nefe, capítulo 5, Lehi nomeia seus 2 filhos como sacerdotes do templo que eles construíram. Os sacerdotes que estavam no Templo Santo deveriam ser descendentes de Arão, descendentes diretos de Arão. O livro de Mormon apresenta um problema, pois não pode nomear sacerdotes as pessoas que não são descendentes de Arão ou de Levi. Isso está proibido no Antigo Testamento, mas o livro de Mormon diz que segue as leis do Antigo Testamento.
históricas. Quais são as provas da existência das pessoas mencionadas na Bíblia? Existe uma parte que menciona a casa de Davi. Existem duas partes. Uma foi encontrada no sul da Transjordânia e a segunda que foi encontrada em Tel Dan, mais ao norte. Quando lemos o cânon do Antigo Testamento, vemos que existem pessoas como Daniel e Isaías e principalmente os últimos profetas como Malaquias e Esdras. Muitas testemunhas que não estão na Bíblia, que falam sobre essas pessoas fora do contexto da Bíblia, são antigos historiadores da época. O Novo Testamento fala de vários personagens como os sacerdotes, e existem registros e documentos da época que demonstram que eles existiram. O Novo Testamento diz que Caifás era o principal sacerdote da época de Jesus. Há vários anos, alguns obreiros encontraram uma caverna muito antiga usada para enterros, e dentro dela encontraram 10 caixões com ossos dos defuntos. Em uma delas estava escrito a frase: José, filho de Caifás. Personagens como Paulo realmente existiram. Ou quem poderia ter escrito as epístolas assinadas com o seu nome, que estão escritas em grego da época? No livro de Mórmon, dizem que ele foi escrito por muitos profetas antigos, como a Bíblia. Antes de perguntar se realmente eram profetas, temos que perguntar se eles existiram. Não existe nenhuma prova de que eles viveram, e muito menos de que escreveram essas profecias, e que são verdadeiras. De fato, não podemos saber se é verdade. Não podemos. E sobre Jesus Cristo, a figura central do Novo Testamento, quais são as provas de que ele existiu? Não temos dúvidas de que Jesus foi uma figura histórica. Inclusive, ele foi mencionado nos textos cristãos e nos textos não cristãos. Os judeus falam de Jesus Cristo nos seus textos, embora não estejam a favor dele. Se lermos o testemunho de Flávio Joséfo, primeiro ele disse que Jesus era o Messias, que Jesus viveu como um mestre, que morreu na época de Pilatos e que ressuscitou. Os autores Tácito e Suetônio eram romanos e não queriam que fosse divulgada a fé cristã ou o cristianismo de nenhuma forma, mas mesmo assim mencionam Cristo. Foram pessoas reais que falavam de uma realidade histórica, a de Jesus. A história de Jesus Cristo está clara nos documentos antigos e podemos provar que realmente são antigos. Você acha que Jesus foi uma pessoa histórica? Claro que sim. Existe uma grande quantidade de provas. Sabemos que ele existiu e não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Jesus esteve aqui, neste mesmo lugar, e caminhou sobre essas mesmas pedras quando foi ao monte do templo. Jesus foi uma pessoa histórica do antigo Meio Oriente, mas afirmar que foi uma pessoa aqui da América Antiga é uma ideia absurda. E isso realmente não pode ser provado. Não é correto dizer que Jesus esteve aqui na América. Não existe nenhuma prova disso. O livro de Mórmon afirma que depois que Jesus chegou à América, no ano 34 da Era Comum, muitas pessoas se converteram ao cristianismo. Aqui não existe nenhuma evidência cristã, nem primitiva, nem mais evoluída. Não existe nenhuma evidência que prove o Jesus da Bíblia. É o mesmo do livro de Mórmon. Não posso entender como encontraram evidências arqueológicas e diversos textos que provam a verdade histórica de Cristo na Palestina e não encontraram nada. O Jesus Cristo que vemos no livro de Mórmon é o Jesus Cristo da imaginação de Joseph Smith. Analisando as provas. A Bíblia é uma fonte muito importante que revela muitos fatos históricos. Podemos provar com a arqueologia os fatos narrados pela Bíblia. Se consultamos o Instituto Smithsoniano sobre o uso da Bíblia na investigação arqueológica, veremos algo que nem todos os antropólogos de hoje em dia concordam, porque muitos livros da Bíblia foram usados como guia
na investigação arqueológica. Mas a verdade é que o Livro de Mórmon nunca foi usado neste instituto como um guia para uma investigação histórica ou arqueológica. O problema com o Livro de Mórmon é geral. Quanto mais investigações arqueológicas realizarem, maior será a conclusão de que esse livro não pode ter ocorrido na América Antiga. O Livro de Mórmon não tem nenhum sentido. Com todo respeito, acho que não concorda com a cultura do ano 600 a.C. Eu sou um especialista neste período. Eu posso dizer francamente que o Livro de Mórmon não tem nenhuma autoridade, conhecimentos, nem integridade alguma. Joseph Smith inventou uma história e a mostrou ao mundo como a palavra de Deus. Isso é algo arrogante, muito arrogante. Como antropólogo, se dou um passo para trás para contemplar todo o panorama e vejo que não podem encontrar os lugares mencionados no livro e não podem identificar as pessoas mencionadas no livro e não encontram os objetos materiais mencionados, acho que existe um grande problema. Se não encontrassem só uma coisa, eles poderiam dizer, bem, não encontramos isso. Mas se não encontram absolutamente nada, a probabilidade de que o Livro de Mórmon seja verdadeira é nula. Os fatos do Livro de Mórmon são incorretos. Erraram ao falar das plantas, dos animais, da tecnologia, erraram o idioma e também a cultura. O Livro de Mórmon é uma ficção religiosa do século XIX. Ambos são escrituras santas. Joseph Smith disse: revelei aos irmãos que o Livro de Mórmon é o mais correto de todos os livros da Terra e representa a nossa religião. O homem estará mais perto de Deus ao seguir suas ideias, mais do que qualquer outro livro. O Livro de Mórmon está cheio de erros. Erros sobre fatos. Por exemplo, diz que Jesus nasceu em Jerusalém e não em Belém. E ele vai nascer de Maria, aqui em Jerusalém. Para mim, que vivi toda a minha vida em Belém, isso é muito estranho. Jesus nasceu em Belém, não em Jerusalém. Se o Livro de Mórmon é o mais correto do mundo, então existe uma grande quantidade de livros com mentiras. Esta é a verdadeira história de um povo preparado pelo Senhor para receber Jesus Cristo, o Salvador. Ele veio para a América. Se esse povo não existiu e não tem provas disso, então é porque Jesus Cristo realmente não veio à América. E o Livro de Mórmon não pode ser, de nenhuma forma, outro testemunho sobre Jesus Cristo. Eles afirmam que o Livro de Mórmon é a história do povo do continente americano, mas não é verdade. O Livro de Mórmon não é correto e não pode ser considerado como uma escritura cristã. Eu tenho mais fé no Antigo e no Novo Testamento como escrituras santas. Intérpretes de Mórmon. Thomas Stuart Ferguson teve um grande papel na criação da Fundação Arqueológica do Novo Mundo e do Departamento de Antropologia da Universidade de Brigham Young. Gastaram milhões de dólares procurando provas para confirmar o Livro de Mórmon. Ferguson foi um dos principais promotores de todas as investigações realizadas na América Central e não encontraram absolutamente nada. Ferguson se esforçou muito e não aconteceu o que ele esperava. Ele queria ter provas físicas e documentos sobre o Livro de Mórmon, mas tudo que encontrou foram contradições. Só contradições.
Ao contrário dos seus colegas da Universidade Brigham Young, Thomas Stuart Ferguson teve a coragem de dizer a verdade sobre o Livro dos Mormons. Os apologistas, em realidade, querem ajudar todas as pessoas a não perderem a sua fé. E para isso, utilizam todos os meios possíveis. O Livro de Mormon tem sentido e é uma história possível. Toda a história parece correta e tem sentido. Todas as coisas que aparecem, com a exceção dos eventos religiosos, como os milagres, aparições, essas coisas, são plausíveis para um bom historiador. Dan Peterson mente, o maior problema do Livro de Mormon é a história secular, pois está toda errada. Essa história foi desmentida várias vezes pelos arqueólogos e historiadores por motivos seculares e não religiosos. A única coisa que os apologistas querem fazer é provar que o Livro de Mormon é verdadeiro. Por isso inventam algumas ideias incríveis que não podem ser provadas por nenhum antropólogo ou arqueólogo sério. E se vemos um exemplo, os cavalos, eles dizem que talvez fossem veados ou algum outro tipo de animal. Mas como podem ir à guerra montando em algo que é um pouco maior que um cachorro? Isto é loucura. Mas eles usam esses argumentos sem nenhuma base real para provar de alguma forma que o Livro de Mormon é verdadeiro. Não tenho tempo para discutir sobre cada um dos seus argumentos, mas se realmente vemos com cuidado, se conversamos com a comunidade científica sobre isso, com certeza eles vão morrer de rir. O conceito Mormon para determinar a verdade das suas escrituras aparece no capítulo 10 de Moroni, que diz: quando receberem estas informações, gostaria de insistir que perguntem a Deus, o Pai Eterno, se elas realmente são verdadeiras, e se você pedir com um coração sincero, Ele manifestará a verdade através do poder do Espírito Santo. Encontraremos a verdade examinando o nosso próprio coração. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, está escrito que o coração do homem está corrompido. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Quem confia no seu coração é ingênuo. Provérbios 28, versículo 26. Segundo os Mormons, encontramos a verdade através da segurança emocional de que o livro realmente é verdadeiro. Dizem que essa sensação de segurança é a evidência do Espírito Santo e se referem a ela como uma sensação ardente no peito, como uma consciência espiritual e como um testemunho. Você lê sempre o Livro de Mormon? Você Muitas já o vezes. leu hoje? Sim, claro. Sim? Lê todos os dias e reza e recebe o testemunho de que o que leu realmente é verdade? Para mim isso é orientar mal. É um engano. Insistir que o Livro de Mormon é verdadeiro quando os fatos indicam o contrário, só porque sentem isso no coração, ou porque sentem uma sensação no peito, e isso tem que ser a prova definitiva da realidade? Onde está a humildade que ensina o Livro de Mormon? Não podem dizer que é verdade só por causa da fé na oração, que são donos da verdade? Que arrogância! Que absurdo! Onde está a humildade e a honestidade? Eles estão em conflito? Temos que saber algo muito importante. A identidade de Deus, de Jesus e a natureza do Evangelho da Salvação são diferentes nas Escrituras dos Mormons e na Bíblia. Gordon Hinckley, presidente e profeta dos Mormons, disse o seguinte: como igreja, temos críticos, e são muitos. Eles dizem que não acreditamos no Jesus tradicional dos cristãos. Existe uma verdade no que dizem, pois a nossa fé e o nosso conhecimento não são baseados na antiga tradição. A nossa fé e o conhecimento vêm do testemunho de um profeta desta época. O profeta
da igreja Mormon, Gordon B. Hinckley, afirma que não acredita no Jesus do cristianismo. Ele acredita no Cristo ensinado por Joseph Smith. Mas eles reclamam quando alguém diz que é um Jesus diferente. Temos que repetir o que Hinckley disse, é o que o seu profeta afirma. Vocês podem reclamar, mas não podem dizer que não. O seu profeta afirma que é verdade. Podem reclamar se quiserem, mas não podem negar. A verdade é que os mormons não acreditam no mesmo Cristo. Paulo disse que se alguém surgir com qualquer outro evangelho, não podemos acreditar nisso. E de qual evangelho estamos falando? É o que está no Novo Testamento. E se realmente acreditamos nas Escrituras de Paulo, nós temos que pensar como podemos aceitar um evangelho diferente. Como podemos aceitar um Cristo diferente? No Novo Testamento afirmam claramente que é a fé em Jesus que nos levará à salvação, e só nele. Aceitar outro livro de Escrituras com uma imagem diferente de Deus da que vemos nos Evangelhos é algo muito sério e muito grave. O livro de Mórmon afasta as pessoas do verdadeiro Evangelho de Cristo. Hoje, vemos uma grande pressão nesta igreja para parecer mais cristã e querem converter as outras pessoas à sua religião. Se a igreja Mormon for mais parecida a uma organização cristã, conseguirá uma moral muito alta, promovendo a vida em família, ajuda ao próximo e coisas desse tipo. É mais fácil converter os outros à sua religião. Mas, apesar da igreja Mormon querer que todos acreditem que são uma organização pura, a verdade é que eles não são. Dizem que as pessoas não são perfeitas, mas a igreja é. Mas se esta igreja for baseada em mentiras, como é o caso do livro do Mormon, então não pode ser verdadeira. Chegar à verdade. Como intelectual mormon, quero saber por que temos medo da verdade. Por que não queremos ser honestos sobre o modo como foi criado o livro de Mormon? De onde veio, o que diz. Temos que dizer a verdade sobre a América. Por que nós temos que refazer a imagem da América antiga para que se encaixe com essas ideias e estereótipos? Nós temos que abordar de forma direta e honesta todos os problemas de arqueologia, genética e linguística e deixar que toda a verdade apareça. Por que temos medo? Temos fé em Joseph Smith ou em Jesus Cristo? Quando eu investiguei a fé dos Mormons, eu realmente queria saber se era verdade. Se realmente era a revelação de Deus feita a Joseph Smith. E dediquei meu tempo, li o livro de Mormon, fui à igreja e tive algumas aulas no instituto deles. Fiz tudo o que podia fazer para saber mais sobre a fé dos Mormons. E o que encontrei me distanciou cada vez mais da relação pessoal com Jesus Cristo. Para mim, algo muito importante é saber se minha fé está baseada em fatos históricos. E eu notei que quanto mais eu estudava sobre a filosofia e a arqueologia, os aspectos históricos da fé e seus textos, a minha fé crescia cada vez mais e mais. O que a Bíblia diz é suficiente para a salvação, e não precisa ter medo de aprender mais, porque no meu caso, quanto mais aprendo, mais me aproximo de Jesus. E essa é a fé cristã. Quando eu compreendi que o livro de Mormon não era correto, que não eram fatos históricos e era uma ficção religiosa, quando eu entendi isso,
me lembrei que o profeta havia dito que o livro dos Mormons é a base desta religião. Neste momento, eu soube que esta religião não era a verdadeira. Quando perdi a fé no livro de Mormon, aumentou a minha compreensão e a minha fé no Novo Testamento como uma escritura santa. Em qual Cristo você acredita hoje? No bíblico ou no... Eu acredito no Cristo bíblico. Durante muitos anos me senti culpado por não fazer tudo de forma perfeita, que é o que os mormons ensinam. Temos que fazer tudo perfeito. Mas como não é a verdadeira igreja, então eu não preciso mais me sentir culpado. E quando você começou a acreditar em Jesus Cristo como cristão, a culpa e a obrigação de ser perfeito voltaram ou não? Não. E foi por causa das afirmações de Jesus no Novo Testamento. Ali aprendemos que o único que precisamos para chegar ao céu é o sacrifício que Jesus fez e a nossa fé. Não a culpa. O que fará se for excomungado? Se eu for excomungado da Igreja Mormon, poderei terminar este capítulo. Assim, poderei dizer que já terminou e deixarei tudo isso para trás. Em Mateus 7,13, Jesus disse: "Larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela." Em João 14,6, Jesus disse sobre si mesmo: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." O apóstolo Mormon Orson Pratt disse sobre o livro de Mormon: "Se for falso, é uma das imposições mais astutas, malvadas e profundas jamais realizadas contra o mundo. Foi criado para enganar a milhares de pessoas que sinceramente acreditaram que esta era a palavra de Deus. Eles acreditaram com toda a sua fé que tudo isso era verdade, até que eles e suas famílias descubram a verdade atrás disso." Fizemos este projeto como uma obra de amor aos Mormons. Investimos muito tempo, esforços e recursos neste projeto porque queremos que os Mormons encontrem uma relação com o verdadeiro Jesus Cristo. O Jesus Cristo da Bíblia. Já demonstraram que a Bíblia é história autêntica. Por isso podemos fazer essa pergunta: essas escrituras são santas? Bem, isso é questão de fé, mas uma fé que está baseada na história real, não é uma fé cega. Jesus Cristo foi uma pessoa histórica, que dizia a verdade. Ele avisou: aparecerão falsos cristos e falsos profetas com fim de enganar. Apresentamos provas que demonstram de forma clara e concreta que o Cristo e os profetas no livro de Mormon são falsos, e que Jesus e as histórias da Bíblia são fatos históricos exatos. Pense na afirmação que aparece em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A última pergunta que fazemos é: se vocês acreditam nele. Examinai tudo e retente o bem. Primeira Epístola do Tessalonicense 5:21. A palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48.